Olá, irmãos e irmãs, estamos reunidos para a meditação dos dons do Espírito Santo. Nesses 50 dias, onde vamos pedindo a Deus os dons do Espírito Santo, estamos meditando sobre os 7 dons do Espírito Santo. E depois meditaremos os frutos do Espírito Santo. E faremos a novena e logo em seguida a festa de Pentecostes. Então vamos nos preparando, reconciliando o nosso coração com Deus e com o próximo, para sermos ungidos com os dons do Espírito Santo e que Deus transforme tudo aquilo que é preciso, que através das nossas orações, conforme o Papa Francisco nos ensinou, que as orações ou muda as coisas ou transforma o nosso coração. Que assim seja feito conforme foi da vontade de Deus para o nosso bem, bem da nossa família, para a nossa salvação e o nosso exemplo, porque nós aqui não tem como a gente não ser exemplo uns para os outros. Aquilo que fazemos de certo é exemplo, aquilo que fazemos de errado não pode ser exemplo, mas algumas pessoas até acabam fazendo conforme. Às vezes não tem aquele discernimento que está errado. Então vamos pedir esses dons do Espírito Santo em tudo na nossa vida, principalmente na nossa casa, na nossa família. Vamos continuar meditando, né, um trecho da Bíblia e em seguida as orações. O dom do conselho nos permite agir de forma prudente e sensata à luz dos ensinamentos divinos, ajudando-nos a escapar das astúcias dos inimigos e guiando nossos irmãos pelo caminho do bem. No meu tempo, assim, de juventude, escola, até na faculdade, nos primeiros empregos, eu sentia assim que eu tinha esse dom do conselho. Todo mundo vinha conversar comigo, perguntar o que eu achava, pedia conselhos. Assim, não é nada mérito meu, tudo é para a honra e glória de Deus. Era sinal do Espírito Santo, da graça de Deus trabalhando em mim para aquele irmão que vinha até mim, né? Eu nunca dei conselho ruim. Eu podia até fazer algo que não agradasse a Deus, mas eu nunca induzia as pessoas, nunca induzia os amigos, aquelas pessoas que confiavam me pedindo algum conselho, alguma ideia. Então eu peço a Deus misericordioso que continue trabalhando esse dom no meu coração, na minha vida, se esse é um dos dons que Deus quer no meu viver, né, desde a minha juventude, e que eu continue por toda a minha vida. Que eu não me afaste dos dons do Espírito Santo, que eu não permita ser confundido pelas coisas do inimigo. E assim vamos todos nós clamar a Deus por esse dom, o dom do conselho, que sejamos pessoas do bem, que sejamos pessoas das boas palavras, não por nós, mas graça de Deus, que a graça de Deus esteja conosco em cada falar, em cada agir, em cada conselho, com muita fé. Na leitura hoje será em Mateus, capítulo 10, versículo 19 ao 20. Quando vos entregarem, não vos preocupeis em como ou o que falar. Naquele momento vos será dado o que falar, pois não sereis vós que falareis, mas o Espírito do vosso Pai falará em vós. Que maravilha! Que assim seja em toda a nossa vida. Vamos clamar a Deus, seja na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho, na igreja, aonde estivermos, que sempre colocamos o dom do conselho, que nunca seja nós, sempre seja o Espírito Santo de Deus, a graça de Deus, que seja Deus falando em nós, que entreguemos verdadeiramente, que o Pai age desta forma. Nada é mérito nosso, tudo é para a honra e glória de Deus. E que Ele fale por nós, fale através de nós, aonde for, com fé e confiança, irmãos. Porque o dom do conselho é o dom que nos auxilia a pensar, falar e agir conforme os divinos mandamentos. Somos orientados a buscar em Deus as respostas para todas as situações da vida, sejam elas angustiosas ou satisfatórias. Em audiência, Papa Francisco diz: o
conselho é o dom com o qual o Espírito Santo torna a nossa consciência capaz de fazer uma escolha concreta em comunhão com Deus. Ele nos torna sensíveis à sua voz e orienta os nossos pensamentos, fazendo-nos assim crescer interiormente, para não nos deixar agir à mercê do egoísmo e do próprio modo de ver as coisas. Só estaremos prontos a aconselhar nossos irmãos quando ouvimos a voz de Deus e estivermos em sintonia com sua vontade. Que lindo! Mais lindo do que quando começamos, né? Aqui, não só o que vamos falar, mas o que vamos ver, o que vamos sentir, o que vamos ouvir. Em tudo coloquemos, né, pedindo o dom do conselho. Como é importante, né? Às vezes a gente vai meditando, vai vindo tanta coisa à nossa mente. Nós temos que nos tornar sensíveis à voz do Espírito Santo, ouvir o que o Espírito Santo quer para nós, a nossa casa, para a nossa edificação, para a nossa conversão. Com fé e confiança, oremos. Vinde, Espírito do conselho, assiste-me em todos os assuntos desta vida instável. Tornai-me dócil às vossas inspirações e guiai-me sempre pelo direito caminho dos divinos mandamentos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Irmãos e irmãs, estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Conectados pela fé, de forma online, mas com muita inspiração, buscando a misericórdia e os dons do Espírito Santo, o perdão por toda a nossa fraqueza e a nossa miséria, mas que busquemos os dons do Espírito Santo, que o dom do conselho nos ajude nessa caminhada, a sentirmos a sua voz, a sentirmos o que é certo, o que é errado, o que pode, o que não pode. O dom do conselho a ajudar os nossos irmãos, que quando nós estamos preparados, quando a gente está com a nossa vida estável, que nós estamos com os dons do Espírito Santo conosco, nós conseguimos ajudar o próximo. Que Deus nos dê esse entendimento também. Qual o momento certo para a gente ajudar os irmãos quando já estamos preparados através dos dons do Espírito Santo. Amém? Irmãos e irmãs, até a nossa próxima oração, terça da misericórdia, as meditações dos dons do Espírito Santo, onde clamamos com muita fé, perdão pela nossa pequenez, a nossa fraqueza, os nossos pecados, mas buscando a nossa conversão, a nossa reconciliação com Deus e essas graças do Espírito Santo na nossa vida, para vivermos bem, para sermos seres humanos conforme a vontade de Deus e assim ajudar a nossa casa, a nossa família, ao próximo, seja qual for o nosso irmão que tanto precisa. Se estivermos preparados, que a luz de Cristo nos guie em tudo, que a graça do Senhor permaneça e esteja sempre conosco, graças a Deus. E compartilhe com quem você tocar no seu coração, deixe o seu joinha, o seu like, o seu comentário e até nossas próximas orações.